Você faz tudo certo, você trabalha, você economiza cada centavo, você não gasta com bobagens, você paga suas contas em dia, você é responsável, você é honesta. Você faz exatamente o que todo mundo diz que você deveria fazer. E mesmo assim, o dinheiro não vem. Ou quando vem, escapa pelos seus dedos como água. Você junta um pouco e de repente aparece uma emergência. Conserta o carro, quebra a geladeira. Paga uma dívida, aparece outra. É como se você estivesse correndo numa esteira. Muito esforço, zero progresso. E você olha ao redor e vê pessoas que parecem não fazer nem metade do que você faz, mas estão prosperando. Pessoas que gastam, que viajam, que parecem não se preocupar tanto e mesmo assim o dinheiro flui para elas. E você se pergunta: o que eu estou fazendo de errado? A verdade? Você provavelmente não está fazendo nada de errado nas suas ações, mas você está fazendo algo terrivelmente errado na sua mente. E esse erro invisível está afastando o dinheiro de você sem que você perceba. Emma Curtis Hopkins, há mais de 100 anos, identificou esse erro específico. Ela via esse padrão repetidamente em mulheres que vinham até ela desesperadas, dizendo exatamente o que você está dizendo agora. Eu faço tudo certo, mas não funciona. E Emma descobriu algo surpreendente. Ela descobriu que existe uma coisa específica que a maioria das pessoas faz mentalmente que repele o dinheiro. É como um campo magnético invisível que empurra a abundância para longe. E o pior? Você provavelmente está fazendo isso agora mesmo. Neste exato momento, sem perceber. Neste vídeo, vou revelar qual é esse erro. Vou te contar a história real de uma mulher chamada Elizabeth que passou anos afastando o dinheiro até que Emma Curtis Hopkins abriu seus olhos para o que ela estava fazendo. E mais importante, vou te ensinar como parar de cometer esse erro e começar a atrair dinheiro em vez de repeli-lo. Mas você precisa ficar até o final, porque o que vou revelar vai contra muito do que te ensinaram. Vai contra o senso comum. Mas funciona, Emma provou. E milhares de pessoas que aplicaram esse ensinamento provaram. Então respira fundo, abre sua mente e prepare-se para descobrir o que você tem feito que está sabotando sua prosperidade sem você saber. O erro invisível. Vou direto ao ponto. Vou revelar agora mesmo o erro que está afastando o dinheiro de você. O erro é este. Você está constantemente falando, pensando e sentindo a falta de dinheiro. Você está dizendo, não tenho dinheiro. Você está pensando, preciso de dinheiro. Você está sentindo a ausência, a escassez, a falta, e você provavelmente está pensando agora, mas é verdade, eu realmente não tenho dinheiro. Como eu posso não pensar nisso? Eu entendo. Parece lógico, parece honesto. Você olha para a sua conta bancária, vê aquele número baixo e pensa, eu estou apenas sendo realista. Eu realmente não tenho dinheiro. Mas aqui está o que Emma Curtis Hopkins ensinou e que vai mudar completamente sua perspectiva. Quando você foca na falta de dinheiro, você atrai mais falta de dinheiro. Quando você foca na presença de dinheiro, você atrai mais dinheiro. Isso não é pensamento positivo superficial. Isso é uma lei espiritual profunda que Emma chamava de lei da atração mental. Deixa eu explicar como isso funciona de forma muito prática. Sua mente é como um ímã. Ela atrai para você aquilo em que você foca consistentemente. Se você foca em escassez, você magnetiza a escassez. Se você foca em abundância, você magnetiza abundância. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas passa o dia inteiro focando em escassez sem perceber. Você acorda e olha para as contas e pensa, não tenho dinheiro para isso. Foco na falta. Você vê algo que gostaria de comprar. E pensa, eu não posso, não tenho dinheiro. Foco na falta. Alguém te convida para sair. Você pensa, não dá, estou sem grana. Foco na falta. Você quer fazer algo, ir a algum lugar, comprar algo. E o primeiro pensamento é sempre, não tenho dinheiro. Foco na falta. Do momento que você acorda até o momento que dorme, você está repetindo mentalmente, emocionalmente, verbalmente. Não tenho, falta, não posso, não dá,
Está difícil, não sobra, nunca é suficiente. E então você fica surpresa quando não tem dinheiro? Emma Curtis Hopkins dizia algo radical. Você tem exatamente o que você afirma ter. Se você continua afirmando que não tem, o universo diz, sim, você não tem, e continua não tendo. Agora você pode estar pensando, mas eu não estou mentindo, eu realmente não tenho dinheiro. O que eu deveria fazer? Fingir que sou rica? E Emma responderia, não. Você não vai fingir, você vai mudar seu foco. Você vai parar de afirmar a falta e começar a afirmar a presença, mesmo que seja uma presença pequena no começo. Vou te dar um exemplo prático que Emma usava. Imagine que você tem R$ 50 na conta. Só isso. A pessoa que repele dinheiro pensa, eu só tenho R$ 50. Não é nada. Não dá para fazer nada. Estou quebrada. A pessoa que atrai dinheiro pensa, eu tenho R$ 50. Eu sou grata por ter esses R$ 50. Esse é o começo da minha abundância. Mais está vindo. Vê a diferença? Não é fingimento. Não é ilusão. É mudança de foco. Uma pessoa foca na falta. A outra foca na presença, mesmo que pequena. E essa mudança de foco muda tudo. Porque o universo, ou Deus, ou a substância divina, como Emma chamava, não responde ao que você quer. Ele responde ao que você foca. Ele responde à vibração emocional que você emite. Quando você foca na falta e sente a emoção da escassez, aquele aperto no peito, aquela ansiedade, aquele medo, você está emitindo uma frequência de pobreza. E você atrai mais pobreza. Quando você foca no que tem, mesmo que seja pouco, e sente gratidão, paz, confiança, você está emitindo uma frequência de abundância. E você atrai mais abundância. Emma dizia, o dinheiro é tímido, ele foge de quem o persegue com desespero, mas ele corre para quem o recebe com gratidão. Pensa nisso. Quando você fica dizendo, não tenho dinheiro, preciso de dinheiro, você está perseguindo o dinheiro com desespero. Você está emanando carência. E o dinheiro, como qualquer coisa, foge da carência. Mas quando você diz, eu tenho, eu sou grata, mais está vindo, eu recebo com alegria. Você está emanando abundância. E o dinheiro flui naturalmente para essa energia. Esse é o erro que você está cometendo. E é por isso que, apesar de fazer tudo certo nas suas ações externas, o dinheiro continua escasso. Você está programando sua mente para a escassez 500 vezes por dia. E então, fica surpresa quando tem escassez. Deixe eu te contar a história de Elizabeth. Essa história foi documentada por várias alunas de Emma Curtis Hopkins e aparece em diferentes registros históricos. Elizabeth era uma viúva de 42 anos que vivia em Boston no final do século XIX. Seu marido tinha morrido 3 anos antes, deixando-a com 2 filhas pequenas e praticamente nenhum dinheiro. Elizabeth era costureira. Ela trabalhava de casa, costurando roupas para famílias ricas. Era um trabalho duro, minucioso, que exigia horas e horas, debruçada sobre tecidos delicados, fazendo pontos perfeitos sob a luz fraca de velas e lamparinas a óleo. Ela trabalhava das 5 da manhã até às 11 da noite. Todos os dias, sem descanso, porque ela precisava sustentar suas filhas sozinha. E Elizabeth era extremamente cuidadosa com o dinheiro. Ela não gastava 1 centavo a mais do que o absolutamente necessário. Ela comprava o pão mais barato, a carne mais barata. Ela remendava suas próprias roupas até não poder remendar mais. Ela economizava cada moeda como se fosse ouro. Ela fazia tudo certo. Ela trabalhava duro. Ela era responsável. Ela era cuidadosa. E mesmo assim, ela continuava pobre. Pior do que isso, ela parecia estar ficando cada vez mais pobre. Sempre aparecia alguma emergência. Uma das filhas ficava doente e ela precisava gastar com remédios. A casa precisava de um reparo urgente. Um cliente cancelava um pedido grande no último minuto. Era como se o universo conspirasse contra ela. Elizabeth vivia em constante ansiedade. Toda noite, antes de dormir, ela fazia as contas mentalmente.
Quanto ela tinha, quanto precisava, quanto faltava, e sempre faltava. Ela acordava no meio da noite, o coração acelerado, pensando: e se eu não conseguir pagar o aluguel? E se minhas filhas passarem fome? E se eu não conseguir mais trabalho? O medo era seu companheiro constante. Um dia, uma das suas clientes mencionou que tinha assistido a uma palestra de uma mulher chamada Emma Curtis Hopkins sobre ciência mental e prosperidade. A cliente disse que havia sido transformador. Elizabeth fingiu interesse, mas por dentro pensou: essas coisas de gente rica. Não é para mim. Mas alguns dias depois, quando estava passando perto da igreja onde Emma daria outra palestra, algo a fez parar. Ela não sabe explicar o que foi. Talvez desespero, talvez curiosidade, talvez o último fio de esperança. Ela entrou. A igreja estava cheia de mulheres, ricas, pobres, de todas as classes, todas ali para ouvir Emma Curtis Hopkins. Emma falou por 1 hora. Falou sobre a mente, sobre consciência, sobre como nossos pensamentos criam nossa realidade. Mas foi uma frase específica que atravessou o coração de Elizabeth como uma lança. Você está vivendo exatamente o que você está afirmando o dia inteiro. Se você passa o dia dizendo não tenho, o universo diz concordo, você não tem. E você continua não tendo. Elizabeth sentiu como se tivesse levado um tapa, porque ela imediatamente reconheceu o que fazia. Ela passava o dia inteiro, literalmente o dia inteiro, pensando, falando, sentindo não tenho. Não tenho dinheiro para isso. Não tenho como pagar aquilo. Não tenho o suficiente. Não vai dar. Não posso. Não dá. Falta. Nunca é suficiente. Era seu mantra constante, do momento que acordava até o momento que dormia. E até nos sonhos, ela sonhava com contas que não conseguia pagar, com dinheiro que escorria pelos seus dedos. Ela estava obcecada com a falta de dinheiro. Depois da palestra, Elizabeth esperou na fila para falar com Emma. Quando finalmente chegou sua vez, as palavras saíram desesperadas. Senhora Hopkins, eu ouvi o que a senhora disse, e eu reconheci que faço isso. Eu fico o dia inteiro pensando que não tenho dinheiro. Mas como eu posso não pensar nisso se é verdade? Eu realmente não tenho dinheiro. Como eu posso fingir que tenho quando não tenho? Emma olhou para ela com aqueles olhos penetrantes, mas gentis, e disse: Elizabeth, sim, ela sabia o nome dela. Várias mulheres tinham se apresentado durante a palestra. Você não vai fingir. Você vai mudar a direção do seu pensamento. Deixe eu te fazer uma pergunta. Quanto dinheiro você tem agora? Neste exato momento? Elizabeth hesitou. Eu tenho algumas moedas. Talvez uns 50 centavos. Você tem ou você não tem? Emma perguntou. Eu tenho, Elizabeth admitiu. Então pare de dizer que não tem. Você tem. Você tem 50 centavos. É pouco? Sim. Mas você tem. Comece a afirmar o que você tem, não o que você não tem. Elizabeth ficou confusa. Mas 50 centavos não é nada. É? Emma perguntou. Ontem você tinha 50 centavos? Não, ontem eu tinha menos. Então você já tem mais do que tinha ontem. Você está crescendo, você está progredindo. Mas enquanto você focar no que falta, você só vai ver falta. Quando você começar a focar no que tem, mesmo que seja pouco, você verá crescimento. Emma então deu uma instrução específica para Elizabeth. Por 30 dias, você vai fazer o seguinte. Toda vez que o pensamento não tenho dinheiro vier à sua mente, e ele vai vir dezenas de vezes por dia, você vai conscientemente substituí-lo por eu tenho tudo o que preciso agora, e mais está vindo. Toda vez, sem exceção. Elizabeth disse. Mas isso não é mentira? Emma respondeu. Não. Porque você tem tudo o que precisa agora. Você está viva, você tem ar nos pulmões, você tem um teto, você tem comida hoje, você tem trabalho, você tem saúde, você tem. E mais está vindo, isso não é mentira, é fé.
É reconhecer que o universo é abundante e que mais sempre está disponível. Elizabeth estava cética, mas havia algo na certeza de Emma que a fez pensar. E se ela estiver certa? O que eu tenho a perder? Ela decidiu tentar. Nos primeiros dias foi extremamente difícil. Elizabeth descobriu que pensava, não tenho dinheiro, literalmente centenas de vezes por dia. Era seu pensamento padrão para praticamente tudo. Vou fazer café. Ah, mas não posso desperdiçar. Não tenho dinheiro. Pare, substitua. Eu tenho tudo o que preciso agora, e mais está vindo. Minhas filhas querem um doce, mas não posso, não tenho dinheiro. Pare, substitua. Eu tenho tudo o que preciso agora, e mais está vindo. Olha as contas na mesa. Não tenho como pagar isso tudo. Pare, substitua. Eu tenho tudo o que preciso agora, e mais está vindo. No começo ela se sentia falsa, ridícula, como se estivesse se mentindo. Mas ela persistiu porque tinha prometido a Emma que tentaria por 30 dias. E então algo começou a mudar. Primeiro, internamente. Elizabeth percebeu que estava menos ansiosa. A constante tensão no peito começou a aliviar. Ela não acordava mais no meio da noite com o coração disparado. Ela ainda tinha problemas, ainda tinha contas. Mas algo era diferente. Ela não estava mais consumida pelo pânico. E então, as coisas externas começaram a mudar também. Na segunda semana, uma antiga cliente que não a procurava há meses apareceu com um pedido grande. Um vestido de casamento para a filha. Era um trabalho que pagaria bem. Na terceira semana, uma das vizinhas de Elizabeth perguntou se ela poderia ensinar costura para algumas mulheres do bairro em troca de pagamento. Elizabeth nunca tinha pensado em dar aulas, mas disse sim. Na quarta semana, o senhorio da casa veio cobrar o aluguel atrasado. Elizabeth estava preparada para implorar por mais tempo. Mas ele olhou para ela e, pela primeira vez em 3 anos, disse: Elizabeth, você é uma boa inquilina. Pode pagar na próxima semana sem juros. Pequenas coisas. Mas eram coisas que não aconteciam antes. Elizabeth continuou com a prática. 30 dias se tornaram 60. 60 se tornaram 90. 6 meses depois, Elizabeth não era rica, mas sua vida era completamente diferente. Ela tinha mais trabalho do que conseguia fazer. Tinha começado a dar aulas regulares de costura. Tinha conseguido economizar um pequeno fundo de emergência pela primeira vez em anos. Mas mais importante do que isso, ela tinha paz. Ela não vivia mais aterrorizada pelo dinheiro. 1 ano depois, Elizabeth procurou Emma novamente para agradecer. Ela disse algo que Emma nunca esqueceu. Você não me deu dinheiro. Você me deu algo mais valioso. Você quebrou a maldição mental que eu tinha colocado sobre mim mesma. Eu estava afastando o dinheiro com minhas próprias palavras e pensamentos, e eu nem percebia. Por que falar sobre a falta cria mais falta? Agora vou explicar em profundidade por que esse erro, focar e falar sobre a falta, é tão destrutivo e como ele funciona a nível espiritual e mental. Emma Curtis Hopkins ensinava que existe uma lei universal que ela chamava de Lei da Palavra Falada, ou Lei do Decreto Mental. Essa lei diz: aquilo que você declara consistentemente com emoção se torna sua realidade. Não é magia. É o funcionamento natural do universo. E hoje, a neurociência moderna confirma o que Emma ensinava há mais de 100 anos. Quando você repete algo constantemente, seja em voz alta ou mentalmente, você está programando sua mente subconsciente. E sua mente subconsciente é o que realmente dirige sua vida. Você pode conscientemente querer dinheiro, mas se subconscientemente você está programada para a escassez é o que você vai experimentar. Porque o subconsciente é muito mais poderoso que o consciente. E como você programa o subconsciente? Através da repetição emocional. Toda vez que você diz, não tenho dinheiro, com aquele sentimento de angústia, de medo, de falta, você está gravando mais profundamente no seu subconsciente. Eu sou pobre. Eu não tenho. Falta é minha realidade.
E então, seu subconsciente começa a trabalhar para confirmar essa crença. Ele vai fazer você não ver oportunidades que estão bem na sua frente, fazer você tomar decisões pobres por medo, fazer você aceitar menos do que merece, fazer você sabotar oportunidades boas porque são boas demais para ser verdade, fazer você criar situações que confirmam sua crença de escassez. Tudo isso acontece abaixo do nível da consciência. Você nem percebe. Mas Emma ensinava que tem um outro nível ainda mais profundo, o nível espiritual. Ela dizia que existem leis espirituais governando o universo, assim como existem leis físicas. Uma dessas leis é a lei da vibração. Tudo no universo vibra numa certa frequência, incluindo seus pensamentos e emoções. Quando você pensa pensamentos de escassez e sente emoções de falta, medo, ansiedade, desespero, você está vibrando numa frequência de pobreza. E a lei da vibração diz que você atrai experiências que correspondem à sua frequência vibratória. Pobreza vibra numa frequência. Abundância vibra numa frequência completamente diferente. Se você está vibrando em escassez, vai atrair escassez. Se você está vibrando em abundância, vai atrair abundância. Emma explicava assim: é como estações de rádio. Se você está sintonizada na frequência 98.5, você não vai ouvir o que está sendo transmitido em 104.7. Você precisa mudar a frequência. Quando você fica o dia inteiro pensando e falando sobre não ter dinheiro, você está sintonizada na frequência da pobreza. E todas as oportunidades, todas as ideias, todas as possibilidades de abundância estão sendo transmitidas numa frequência diferente que você não consegue captar. Você precisa mudar sua frequência mental e emocional. E como você faz isso? Mudando o que você foca, o que você pensa, o que você fala, o que você sente. Emma ensinava algo muito específico sobre palavras. Ela dizia: suas palavras são decretos criativos. Elas não apenas descrevem sua realidade, elas criam sua realidade. Quando você diz, eu não tenho dinheiro, você não está apenas descrevendo uma situação atual. Você está decretando que isso continue. Você está ordenando ao universo: mantenha-me nesse estado de não ter. E o universo, que sempre responde aos seus decretos, diz: assim seja. Por outro lado, quando você diz, eu tenho, eu sou abundante. Mais está vindo. Você está decretando uma realidade diferente. Você está ordenando: traga-me abundância. E o universo responde: assim seja. Isso não é fantasia, não é pensamento positivo superficial. É o funcionamento profundo de leis espirituais. Emma via isso funcionando repetidamente. Ela via mulheres que tinham exatamente os mesmos problemas, exatamente as mesmas circunstâncias. Mas as que mudavam seus decretos mentais prosperavam. As que continuavam decretando escassez permaneciam pobres. A diferença não estava nas circunstâncias externas, estava nos decretos internos. Agora você pode estar pensando: mas eu não posso simplesmente ignorar minha realidade. Eu tenho contas reais para pagar, problemas reais. E Emma diria: você não vai ignorar, você vai lidar com sua realidade prática, mas você vai parar de fortalecer a realidade negativa com seus decretos. Você vai começar a criar uma realidade nova. Existe uma diferença enorme entre eu tenho contas para pagar e não tenho dinheiro. Estou desesperada, não sei o que fazer. Isso fortalece a pobreza. E eu tenho contas para pagar. Estou trabalhando para resolvê-las. Confio que soluções estão vindo. Eu sou capaz. Mais está chegando. Isso fortalece soluções. Vê a diferença? Não é negar a situação. É mudar a energia ao redor da situação. Emma ensinava que existem 3 níveis de mudança. Nível 1. As palavras que você fala em voz alta. Pare de dizer não tenho dinheiro casualmente. Pare de reclamar de dinheiro constantemente. Pare de fazer piadas sobre estar quebrada. Cada vez que você fala isso, você fortalece a realidade de pobreza. Nível 2. Os pensamentos que você pensa silenciosamente.
Esse é mais difícil porque os pensamentos são automáticos, mas você pode treinar. Toda vez que o pensamento de escassez vier, conscientemente substitua por um pensamento de abundância. Nível 3. A emoção que você sente profundamente. Este é o mais poderoso, porque são as emoções que realmente criam. Você precisa começar a sentir abundância mesmo antes de vê-la. Sentir gratidão pelo que tem. Sentir fé de que mais está vindo. Sentir paz em vez de pânico. Quando você alinha esses 3 níveis, palavras, pensamentos, emoções, você muda completamente sua vibração. E quando sua vibração muda, sua realidade muda. O exercício prático para parar de afastar o dinheiro. Agora vou te ensinar o exercício exato que Emma Curtis Hopkins usava com suas alunas para quebrar o padrão de falar e pensar sobre a falta. Esse é o mesmo exercício que Elizabeth usou e que mudou sua vida. E você pode começar hoje. Passo 1. Tome consciência. Nos próximos 3 dias, apenas observe. Não tente mudar ainda. Apenas conte quantas vezes por dia você pensa ou fala algo relacionado à falta de dinheiro. Não tenho dinheiro. Está caro. Não posso pagar. Não dá. Estou quebrada. Não sobra nada. Está difícil. Conte. Você vai se surpreender. Provavelmente são centenas de vezes por dia. Essa conscientização é crucial. Você não pode mudar o que você não vê. Passo 2. Escolha seu novo decreto. Emma ensinava que você precisa de um decreto específico para substituir o pensamento de escassez. Não pode ser vago. Precisa ser claro, presente, positivo. Aqui estão alguns exemplos que Emma usava com suas alunas. Eu tenho tudo o que preciso agora e mais está vindo. Eu sou filha da abundância infinita. O dinheiro flui para mim com facilidade e alegria. Eu sou próspera, abundante e grata. Mais do que suficiente está vindo para mim agora. Escolha um que ressoe com você, ou crie o seu próprio, mas escolha um e use consistentemente. Passo 3. A substituição imediata. Agora começa o trabalho real. Toda vez, absolutamente toda vez que o pensamento de escassez vier, não tenho dinheiro, você vai parar imediatamente, respirar fundo, dizer mentalmente ou em voz baixa seu novo decreto, sentir a verdade dele, mesmo que por apenas 5 segundos. No começo, vai parecer falso, vai parecer mecânico, vai parecer que você está se mentindo. Isso é normal, mas persista. Elizabeth fazia isso centenas de vezes por dia nas primeiras semanas. Era exaustivo, mas ela persistiu. E gradualmente, o novo decreto começou a substituir o antigo padrão. Passo 4. A prática matinal. Todas as manhãs, antes de começar seu dia, reserve 10 minutos para fazer o seguinte. Sente-se em silêncio, feche os olhos, respire profundamente 3 vezes, repita seu decreto 10 vezes, lentamente, com sentimento. Visualize dinheiro vindo para você de múltiplas fontes. Sinta a sensação de ter mais do que suficiente. Agradeça como se já tivesse recebido. Esses 10 minutos programam sua mente para o dia inteiro. Passo 5. A gratidão pelo que você tem. Emma ensinava que gratidão é o atalho mais rápido para a abundância. Toda noite, antes de dormir, liste mentalmente 3 coisas pelas quais você é grata financeiramente, mesmo que sejam pequenas. Sou grata porque consegui comprar comida hoje. Sou grata porque paguei uma conta. Sou grata porque tenho um teto. Não importa quão pequeno. O ato de focar no que você tem em vez do que falta muda sua vibração completamente. Passo 6. Mude sua linguagem. Pare de usar certas frases completamente. Estou quebrada. Não tenho dinheiro. Não posso pagar. Está muito caro. Nunca sobra nada. Substitua por: estou reorganizando minhas finanças. Estou escolhendo não comprar isso agora. Estou priorizando outras coisas no momento. Estou construindo minha abundância. Meu dinheiro está crescendo. Vê a diferença? Você ainda está sendo realista sobre sua situação,
mas está usando linguagem que fortalece abundância, não escassez. Passo 7. O compromisso de 40 dias. Emma sempre pedia que suas alunas se comprometessem com 40 dias de prática consistente. Ela dizia que 40 dias era o tempo necessário para começar a reprogramar o subconsciente profundamente. Comprometa-se, não 3 dias, não vou tentar. Comprometa-se com 40 dias completos de prática diária. Nos primeiros dias vai ser difícil. Nos primeiros 10 dias, você vai duvidar. Entre os dias 10 e 20, você vai começar a sentir mudanças internas. Entre os dias 20 e 30, coisas externas começarão a mudar. Após 40 dias, isso se tornará sua nova natureza. Para finalizar, o erro que você estava cometendo não era nas suas ações. Você provavelmente está fazendo tudo certo externamente, trabalhando, economizando, se esforçando. O erro estava nos seus decretos mentais. Você estava afastando o dinheiro com suas próprias palavras, pensamentos e emoções sem perceber. Você estava passando o dia inteiro focando, falando, sentindo escassez. E o universo, que sempre responde aos seus decretos mais profundos, estava te dando exatamente isso: escassez. Mas agora você sabe. Agora você viu o que estava invisível. Emma Curtis Hopkins ensinou milhares de mulheres a mudarem seus decretos mentais. E aquelas que praticavam consistentemente viam suas vidas financeiras transformarem completamente. Não da noite para o dia, não magicamente, mas gradual e consistentemente. A história de Elizabeth não é única. Emma tinha centenas de histórias como essa. Mulheres que mudaram suas vidas simplesmente mudando o que decretavam mentalmente. E você pode ser a próxima, mas você precisa fazer a prática. Conhecimento sem aplicação não muda nada. Comprometa-se com os 40 dias. Toda vez que o pensamento "não tenho dinheiro" vier, e ele vai vir muitas vezes, substitua conscientemente. Mude suas palavras, mude seus pensamentos, mude suas emoções e observe sua realidade financeira mudar. Se este vídeo abriu seus olhos para o que você estava fazendo sem perceber, deixe um gostei. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Se você quer continuar descobrindo os segredos profundos de Emma Curtis Hopkins, inscreva-se neste canal e ative o sininho. E me diga nos comentários: você está pronta para parar de decretar escassez e começar a decretar abundância? Faça o teste. Nos próximos 3 dias, apenas observe quantas vezes você fala ou pensa sobre não ter dinheiro. Depois volte aqui e me conte nos comentários: eu acredito em você. Emma Curtis Hopkins acreditaria em você. E agora é hora de você parar de afastar o dinheiro e começar a atraí-lo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, lembre-se, suas palavras criam sua realidade. Escolha-as com sabedoria.